Olha, como hoje é um culto diferente, né? Porque estamos aqui, só eu e o Adriano aqui, operando para nós. Então, eu queria mandar a graça e a paz aí para todo o povo de Deus que tem nos assistido, tá bem? E eu sei que a cada dia, né, o Senhor ele vai acrescentar a nossa vida, vai fazer com que a gente a cada dia cresça. E também, claro, que nós possamos exaltar ao Senhor como é da vontade dEle, tá bem? E então, fica ligado, pois eu sei que Deus vai continuar tratando conosco e nos dando entendimento daquilo que nós precisamos, para que nós possamos crescer nele como Ele deseja. Então, olha, eu quero mandar a graça e a paz aqui para todo o pessoal. Eu acredito que no finalzinho eu vou estar falando também um pouco aqui, tá bem? Porque é o seguinte, querido. Nós precisamos entender, hoje eu quero focar bem nesse assunto. Nós sabemos que é criado em nossa vida, né, tradições que elas aparentemente são coisas que são muito consideradas, mas elas anulam o poder da palavra por não estar alinhado à palavra. E nós sabemos, né, e muitas pessoas falam, e é uma verdade, o período de Páscoa, período de Natal, o período, como as pessoas chamam de São João. Eu não sei se você percebe, mas são coisas que quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a ver o verdadeiro sentido dessas coisas, que hoje o mundo, né, na verdade, celebra fora do sentido principal daquilo que está sendo celebrado. E com a Páscoa não é diferente. Nós sabemos que hoje, dia de Páscoa, sexta-feira santa ou da Paixão, hoje aqui na nossa região é muito comum, né, ter a encenação da Paixão de Cristo, como em todo mundo. Mas uma boa parte das pessoas, querido, elas não têm o real sentido dessa verdade, porque muitos ainda choram a morte de Jesus. Muitos ainda têm um Jesus que foi para aquela cruz e foi pregado, e escarnecido, e chicoteado, e ficou ali. E nós precisamos entender que o nosso Jesus, aquele que nós fizemos Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, que nós o adoramos, né, a cada dia com todo o nosso coração, Ele não está morto, não está no madeiro, né, mas Ele hoje está ressurreto, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E essas verdades, elas vão mudar todo o sentido da nossa vida, não é? Nesses dias, vendo um vídeo, e me chamou muito a atenção, né? Porque a Bíblia diz mesmo, em Lucas, que quando os discípulos foram lá, as mulheres foram lá no túmulo, né? Os anjos, eles disseram, olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? Então a gente precisa entender que essa compreensão, ela vai a cada dia nos nutrindo de uma convicção que vai fazer com que a nossa vida, ela funcione de uma forma diferente, porque nós não adoramos um Deus morto, não adoramos um Deus que ficou naquela cruz, mas adoramos um Deus que ressuscitou a Jesus, querido, e o fez Senhor e Salvador de nossa vida. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele foi, né, o nosso Cordeiro Pascual. Mas é necessário nós entendermos para chegar lá, quando foi que aconteceu a primeira Páscoa? Será que na primeira Páscoa havia ovo? Será que na primeira Páscoa havia coelho? Não, querido. E nós precisamos entender isso, por quê? Porque a gente pode, irmão, estar ensinando para os nossos filhos, estar dentro de uma tradição que anula o poder da palavra ao nosso favor. E é interessante que nós possamos entender, né, porque a Bíblia fala sobre a Páscoa. O mundo fala sobre a Páscoa, mas o mundo fala de uma forma distorcida. Já a Bíblia, né, ela fala sobre a Páscoa de uma forma exata, como ela aconteceu, por que ela aconteceu, como foi que ela aconteceu, qual era o benefício daquela cerimônia estabelecida. E nós precisamos entender isso. Primeiro, por que a Páscoa aconteceu? Qual o sentido, né? Qual o real sentido da palavra Páscoa? E é interessante porque, eu não sei se você percebe isso, mas a Bíblia mostra, né, que
que a palavra Páscoa, ela tem no sentido original, o sentido de passagem. Porque eles estavam, os israelitas, né, escravizados por 400 e tantos anos. E foi levantado um libertador para aquele povo. E eu acredito que você pode nem conhecer a história, mas o Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito. E a Bíblia mostra, né, a respeito daquelas pragas do Egito que vieram, as 10 pragas. Mas na última praga, a praga do primogênito, Deus estabeleceu algo. E esse algo era a primeira Páscoa. E é interessante porque você pode acompanhar isso no capítulo, no Êxodo, tá bom? No livro de Êxodo. E se você puder abrir lá, eu quero ler com você Êxodo capítulo 12. Aleluia! Aleluia! Nós vamos fazer uma leitura aqui. E eu queria que você ficasse bem atento a isso. Êxodo capítulo 12 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o primeiro mês dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só com um vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será maculado, ou será sem mácula, ou sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas das vossas cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, e o sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e poloão em as umbrais das portas e nas vegas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça e com os pés e as frissuras, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Preste bem atenção nisso. Nesse texto, né, a gente vê que quando a primeira Páscoa foi estabelecida, Deus estava trazendo uma direção para Moisés para celebrar a primeira Páscoa. Mas a primeira Páscoa, ela teve um sentido, querido, poderoso para aquele povo que vivia 430 anos, se não me engano, escravo pelo Egito, tá bem? E Deus levantou o libertador Moisés, claro, uma figura, né, de Cristo, levando o povo a se preparar para passar, querido, da escravidão para a liberdade, da miséria para o suprimento, da pressão para uma vida de paz e adoração. Mas para isso é interessante porque esses 3 elementos da primeira Páscoa, né, que não tem nada a ver com chocolate, com ovo. E eu queria te explicar uma coisa aqui bem rapidinho, quero abrir um parênteses aqui. Nós não temos nada contra ovo, até porque se você tem condição e pode dar um ovo de chocolate, uma caixa de bombom, sei lá, hoje tem tanta coisa, né, assim, tanta variedade comercial para se presentear pessoas. Pastor, tem algum pecado nisso? Não. Tem não. Mas isso tem algum valor assim espiritual? Tem algum proveito? Não. Na verdade a pessoa pode até ganhar um pouquinho mais de colesterol, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não tem nenhum problema com relação a isso. Estou só descontraindo aqui. Mas nós precisamos entender o verdadeiro sentido de cada coisa, principalmente nós que somos cristãos e cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida.
Porque é aquela velha história, né? Ah, mas também isso eita, também o povo é umas doidices, é um preconceito, é isso. Não, irmão. É nós entendermos que nós defendemos a verdade da palavra, querido. E nada pode mudar isso. Isso não me impede, né, de comprar um ovo para o meu filho, de dar uma caixa de bombom à minha esposa. Não tem nenhum problema, não. Se você quiser me dar um chocolate, eu vou pegar. Mas que você entenda, não espera somente para a Sexta-feira Santa. Não espera somente para o domingo de Páscoa, não, querido. Nós precisamos entender que isso tem um sentido, meu irmão. E lá para aquela velha aliança, não começou na sexta e terminou no domingo, não. Na verdade, nós sabemos que essa tradição de hoje, ela tem uma conexão, né? Tanto da Páscoa, que aconteceu no Egito, como da morte e ressurreição de Jesus também, e a gente vai chegar lá. É por isso que a gente vê as pessoas comemorando na sexta, mas vai para o domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição. O primeiro dia da semana onde Jesus ressuscitou. Então nós precisamos, querido, ter essa compreensão, porque isso faz parte da nossa história mesmo, hoje, como filho de Deus. Mas nós precisamos entender a origem. Porque o próprio Jesus, né, quando ele vai para o cenáculo com os seus discípulos, ele diz: eu estava desejoso de comer essa Páscoa com vocês. E Jesus não disse: está aqui, Pedro, meu ovo de Páscoa para você. Olha, Filipe, olha aqui meu ovo de Páscoa para você. E os discípulos: eita, Jesus, que bom. A gente também fizemos umas economiazinhas e compramos um ovo de Páscoa para o Senhor. Não. Na verdade, eles estavam celebrando algo que fazia parte da tradição judaica. E Jesus estabeleceu outro princípio. Mas preste bem atenção nisso aqui. Então, nós falamos de 3 elementos, né? Onde a gente pode ver Deixa eu ver aqui. Aleluia. Pronto. Ele diz aqui, né? Também comerão com ervas amargas e comerão com pães asmos. O que é que essas 3 coisas têm? Ele primeiro estabeleceu o cordeiro. E para cada família, não é? Ou se a família era de um número pequeno, podia ter comunhão, não precisava de afastamento social nesses dias. Mas ele disse: olha, fica junto, celebra junto, come o cordeiro, porque o cordeiro representava Cristo mesmo. Ele era a substituição pelo povo de Israel para aquele último juízo da praga dos primogênitos que vinha sobre o Egito. E na verdade a gente pode ver, né, que eles, além de comer a carne do cordeiro, eles foram orientados a passar o sangue nos umbrais das portas. E eu quero também abrir outro parênteses aqui, né, porque nesses dias aí até teve pessoas na internet dizendo: unge tu os teus umbrais, unge tuas portas, unge tuas janelas. Hoje não precisa, querido. Porque a casa de Deus não é mais uma casa de tijolo, de construção, não. A casa de Deus somos nós. E nós precisamos entender que é por isso que não são as casas que devem ser ungidas. Nós fomos consagrados ao Senhor pelo sangue de Jesus. Mas naquele tempo o sangue já tinha um significado. Porque o sangue daquele tempo representava a vida daqueles que tinham obedecido a celebração da Páscoa naquele tempo. E se você não conhece a história, você lê Êxodo 12, 13, você vai ver que naquela noite a morte passou pelo Egito. Mas as casas que o sangue estavam lá, nos umbrais da porta, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. A morte não invadiu ali. É por isso que a morte não tem mais domínio sobre nós. Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. E é interessante a gente entender que, além do cordeiro e do sangue passado nas portas, né, ele ainda estabeleceu as ervas amargas e os pães asmos. Eu não sei se você tem algumas versões que já a palavra pão asmo também tem pão sem fermentar ou sem fermento. Porque significava o sofrimento que eles tinham passado no Egito e a rapidez com que eles saíram dali. Porque eu não sei se você entende, mas no último versículo, no versículo 11, ele diz: olha, comerei com os vossos lombos cingidos, com os sapatos calçados e com o cajado na mão. Porque eles estavam celebrando a sua saída do Egito. Eles já estavam prontos para sair dali, querido. Porque eles tinham a promessa de serem libertos daquela escravidão para adorar ao Deus Todo-Poderoso.
Então isso aconteceu em uma noite. Eles anoiteceram escravos e amanheceram livres. Anoiteceram oprimidos e amanheceram libertos. Eles anoiteceram em pobres, mas eles amanheceram ricos. Pois a Bíblia diz, querido, que eles saíram do Egito, mais de 3 milhões de pessoas, com ouro, com prata, e nas suas tribos não havia um só inválido ou doente, de criança a velho. Aleluia! Então, meu irmão, nós precisamos entender que a Páscoa ela foi estabelecida como como é que eu posso te dizer? Como uma ponte para tirar as pessoas da escravidão natural mesmo. E nós sabemos que naquele tempo, né, espiritualmente, eles não mudaram nada por dentro. Eles saíram de lá com a natureza do pecado, saíram de lá ainda mortos espiritualmente, mas fisicamente falando, materialmente falando, o povo de Deus não saiu do Egito para ir pedir esmola no deserto, querido. O povo de Deus não saiu do Egito doente para morrer de doença no deserto, não. Na verdade, nós sabemos que durante toda a trajetória, muitos adoeceram, foram mortos pela serpente, pereciam no meio do caminho, mas todas as vezes isso era consequência de uma desobediência a um comando de Deus. Não era Deus dizendo, tem muita gente, vou matar um bocado, joga uma doença aí. Tem muita gente, vou oprimir outro para eles morrerem opressos. Não. E nós precisamos entender que Deus ele nos tirou e ele tirou aquele povo, mas ele queria que o povo sempre tivesse lembrado daquilo que eles passaram no Egito, para que eles não desejassem voltar mais àquela condição. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que muitas pessoas elas hoje vêm para Cristo, mas quando elas começam a crescer, a prosperar, a ver as coisas acontecerem, algumas delas, não vou dizer muitas, mas algumas delas se esquecem de onde o Senhor as tirou. E muitas vezes desprezam a verdade da palavra para querer começar a andar segundo bem lhes parece. E eu quero te dizer, te levantar e exortar essa noite, querido. Nós não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Por quê, pastor? Porque quando nós não nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, nós não vamos medir esforços, querido, para viver a vontade dEle diante de qualquer circunstância. Nós não vamos medir esforços, querido, para viver a vontade dEle diante de qualquer situação que possa se levantar diante de nós. E é necessário nós entendermos, né, que para que essa verdade fique, o Cordeiro e o seu sangue representavam a substituição e a proteção pelo aquele sangue nas portas. As ervas amargas representavam para aquele povo, ou deveria ficar como representação para aquele povo, o sofrimento que eles passaram no Egito. E os pães sem fermento é porque eles fizeram os pães, e antes daqueles pães fermentarem, eles tinham que comer aquele pão e sair do Egito. Isso tinha uma representação para ele. A rapidez com que Deus tirou o seu povo de uma situação para outra. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu sei que muitas vezes para nós porque nós estamos somente adaptados a um tempo natural. Algumas coisas em Deus elas podem até demorar cronologicamente. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus do de repente. É um Deus que opera ao nosso favor quando cremos. É por isso que a Bíblia diz que hoje, quando nós vivemos pela fé, nós não cremos que Deus vai fazer. Nós cremos que Deus já fez e nós tomamos posse e começamos a ter uma atitude como que se aquilo já estivesse em nossas mãos, como que se nós já tivéssemos recebido materializadamente na nossa mão, porque a fé não é para hoje, a fé não é para amanhã, a fé é para agora. É por isso que a Bíblia diz que o tempo do Senhor se chama hoje. Quando nós entendemos essa Páscoa que foi realizada, e vamos trazendo para a nossa realidade hoje, a Bíblia diz, querido, que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 5, e eu quero ir para lá agora. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, oh glória. Vamos lá, deixa-me achar aqui também. Pronto.
Glória a Deus. Deixa eu ver isso. Oh, aleluia. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, ele vem falando, né, dentro desse contexto de combater, meu irmão, a imoralidade na igreja. Querido, por não entender que somos corpo de Cristo, nós podemos andar de uma forma distorcida à vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos ter esse entendimento dessa substituição, porque na Páscoa do Egito, a substituição ela foi somente de uma forma física. Mas em Cristo, a substituição, ela não foi somente de uma forma física, querido. Ela foi de uma forma plena. Espiritual, física e também da nossa alma. Só que nós precisamos entender uma coisa aqui. A substituição, a transformação do nosso espírito, ela foi instantânea. Porque a Bíblia diz, né, que nós nascemos de novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A renovação, a salvação, a restauração da nossa alma, ela é uma parte que nos cabe. Porque a busca da palavra diária é com relação àquilo que estamos guardando na nossa alma e meditando naquilo. E também, né, claro, pelaquilo que a gente vai envolvendo a nossa vida para entender a vontade de Deus como Deus quer que a gente entenda um pouco mais hoje. E a restauração do nosso corpo, ela acontecerá de forma plena, presta bem atenção, de forma plena no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que nós seremos revestidos da incorruptibilidade. O nosso corpo de humilhação será transformado em um corpo glorioso. Porque a substituição de Cristo, ela foi plena. A Bíblia diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Meu irmão, eu preciso que você entenda isso. Eu sei que muitas pessoas dizem, não, olha, o mais importante é nós sermos salvos espiritualmente. A salvação, a riqueza espiritual, ela é a mais importante. E eu concordo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos, querido, desprezar o reflexo, eu até posso dizer para você, o efeito colateral dessa salvação em nós. Porque é o poder da ressurreição operando em nós de uma forma plena, mediante a renovação da nossa mente. É por isso que hoje, já hoje, em Cristo, nós podemos desfrutar de cura e saúde divina, nós podemos desfrutar de proteção, nós podemos desfrutar de suprimento, nós podemos desfrutar de direção, porque a salvação em Cristo, ela trouxe para nós todo esse pacote. Agora, desfrutar disso ou não, será uma questão de compreensão. Se eu só creio na salvação do meu espírito, na maior riqueza que eu tenho é a salvação espiritual, glória a Deus. A pessoa vai deixar de ser salva por isso, pastor? Não, mas ela vai desfrutar de uma realidade, vamos dizer assim, pela metade. Eu sei que uma pessoa até que não está em Cristo, ela pode cuidar bem do seu corpo, pode ter uma alimentação regrada, ela pode ter uma vida de exercício, ela pode ter uma vida equilibrada e ela pode desfrutar de mais saúde do que um filho de Deus. Mas eu fico pensando, se uma pessoa que não tem a vida, a natureza, o poder de Deus, pode desfrutar de cura, de saúde, e às vezes quando se machuca, desfruta de um processo de cura muito mais rápido no seu corpo, por viver uma vida saudável, que dirá aqueles que já têm a vida de Deus dentro deles? O negócio é que muitos daqueles que já têm a vida de Deus dentro deles vivem uma vida totalmente desregrada, sedentária, comendo de tudo que se coloca na sua frente e vivem uma vida muito mais doente do que quem não tem Jesus. E isso é injusto perante aquilo que Jesus já fez, querido. E é por isso que a gente precisa ter uma compreensão maior da palavra, porque a palavra mostra que quando nós quebramos regras naturais, leis naturais, vamos trazer consequência para o nosso corpo. E as leis naturais, elas foram criadas por Deus, querido. Muitas descobertas pela ciência, elas são criação de Deus. A ciência só descobriu, não criou, nem inventou. A ciência não criou nenhuma lei. A lei da gravidade foi descoberta pela ciência. Quem criou a lei da gravidade? Deus. Quem criou a lei das estações? Deus, querido. Então nós precisamos ter uma compreensão da palavra para que não sejamos somente um defensor,
da área espiritual. Na verdade, a raiz de todas as coisas, ela é espiritual mesmo. A maldição que entrou no homem no Éden, ela se manifesta no seu corpo através de doença, ódio, rancor, mágoa, inveja, miséria, depressão, opressão. Isso é resultado de uma decadência espiritual. É por isso que uma pessoa em Cristo Jesus, ela precisa aprender a palavra, ter convicção nessa verdade, para que essas maldições, essas mazelas, não permaneçam na sua vida, ainda que venham nela. E esse assunto ele é de extrema importância, por quê? Porque também, querido, se a gente olhar para a primeira Páscoa, a gente vai ver que mesmo tendo o sentido de passagem, ela era levando as pessoas a passar de uma situação para outra. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7, preste bem atenção, Paulo vem falando a respeito de imoralidade, e ele diz assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais uma massa nova, ou uma nova massa sem fermento, assim como certamente sois. Portanto, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. O que é que ele está dizendo aqui, querido? Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, mas o fermento que ele está falando, se você for lá, Jesus vai dizer, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos na hora questionaram, será que é porque Jesus está pensando que a gente não trouxe pão? E ele está falando do fermento. Jesus disse, não, o fermento que eu estou falando não é o fermento dos pães. E o fermento que Paulo está falando aqui não é um fermento dos pães. Ele está falando do fermento do pecado, que prejudica toda a nossa vida, que leveda toda a massa. Então ele disse, olha, celebra a vossa Páscoa, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Não com o fermento da imoralidade, não com o fermento velho, porque nós somos uma nova massa, meu irmão. Nós somos uma nova criatura. É por isso que eu digo, eu posso até, comer peixe. Hoje, tem pessoas que comem o peixe para guardar a tradição, mas vivem uma vida no pecado. Tem pessoas que não comeu carne. Eu sou de um tempo, que as pessoas não varriam a casa, não se olhavam direito no espelho, não tomavam nem banho, mas viviam uma vida no pecado. Então olha o que a tradição ela faz, anulando o poder da palavra de Deus. Leva as pessoas a viver escravizadas em uma tradição, sofrendo coisas que Deus já naquela data que ela celebra, providenciou coisas para que ela viva uma vida liberta do pecado e da maldição. Meu irmão, vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender bem. Como é que eu celebro uma coisa que me livra da maldição, do pecado, da miséria, das consequências dessas coisas, mas ao mesmo tempo eu vivo sofrendo com elas? Porque eu só celebro no âmbito da tradição humana. E nós não vamos viver, irmão, na tradição humana. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo e às tradições que foram implantadas em nós durante todo o tempo, que nós não conhecíamos ao Senhor. Hoje nós conhecemos o Senhor, querido. Hoje estamos conhecendo Ele a cada dia. E a palavra tem de fato que servir de lâmpada para os nossos pés e de luz para o nosso caminho, para que não vivamos uma vida somente superficial. Hoje eu não como carne, hoje eu não tomo banho, hoje eu não faço isso, hoje eu não faço aquilo, por tradição, permanecendo numa vida de pecado, sofrendo as consequências de uma vida de prática de pecado e guardando somente uma tradição. Ei, Jesus um dia disse, querido, a vossa tradição anula o poder da palavra de Deus, e ainda hoje acontece isso. Então nós precisamos entender, pastor, eu preciso celebrar a Páscoa hoje? Não, porque nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, onde a ceia ela já é celebrada com pão e vinho. Por quê? Representa o corpo e o sangue do Senhor, que
pela palavra em Levítico capítulo 10, diz que o sangue para os judeus, ele representava a vida do corpo. Então Jesus, vindo da linhagem judaica, Jesus diz, olha, esse é o meu sangue. O que era que ele estava dizendo? Essa é a minha vida que será entregue pela tua. Vai ser a substituição da tua vida, não somente física, mas a vida de Jesus, ela não era uma vida somente física. Se você for ver lá em Isaías 53, você vai começar a entender que a Bíblia diz que Jesus ele foi cortado do mundo, da terra, dos viventes. O que é isso, pastor? É que a Bíblia mostra que Jesus estava no mundo e antes de morrer e ressuscitar, ele era o unigênito Filho de Deus. O que é que isso quer dizer, pastor? É que o unigênito, ele era o único com a própria vida nele. Onde o mundo estava morto espiritualmente, somente vivo fisicamente. Mas Jesus não estava somente vivo fisicamente, querido. Jesus estava vivo espiritualmente. E pode ser que você nem entenda, mas Jesus morreu de forma dupla. Jesus morreu espiritualmente quando disse, Senhor, em minhas mãos entrego o teu espírito. E depois desse ato, ele morre fisicamente. Porque a morte física é uma consequência da morte espiritual. E é por isso que ao homem hoje, ele morre fisicamente, porque um dia ele morreu espiritualmente. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que por nós termos recebido a vida de Deus no nosso espírito, ainda que morramos fisicamente, um dia nós ressuscitaremos com Cristo em glória. Aleluia! Por quê? Porque a vida de Deus já habita em nós, meu irmão. E se Jesus não volta para nos arrebatar, enquanto estivermos vivos fisicamente, mesmo que morramos fisicamente, há uma ressurreição garantida, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia! E nós precisamos celebrar cada coisa, não somente por tradição humana, querido, mas como a palavra nos ensina. Hoje os judeus celebram a Páscoa, muitos judeus celebram a Páscoa, fazendo a mesma coisa que Moisés estabeleceu lá na saída do Egito, comendo pães asmos, comendo ervas amargas ainda, e também comendo cordeiro. Porque para eles essa é a tradição de Moisés, e isso lembra a eles, rapaz, hoje nós somos libertos, não somos escravos de ninguém, porque um dia Moisés nos libertou o povo da escravidão física. Eu não sei se você lembra, né, de João, capítulo 8, quando Jesus disse, se você conhecer a minha verdade vos libertará. O que os judeus daquele tempo disseram? Porque só tinham um entendimento natural. Eles disseram, nós não somos escravos de ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. E eles sabiam que em Abraão, porque Moisés, ele veio da linhagem e libertou o povo, querido. Mas eu não sei se você entende isso. Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu irmão, nós precisamos disso. Agora eu quero te deixar bem em paz. Pastor, se eu comprei um ovo de Páscoa, de Páscoa não, que não tem ovo de Páscoa, tem ovo de chocolate, né? Ou de brigadeiro, ou de chocolate branco, ou de chocolate amargo, ou de chocolate meio amargo, mas não tem ovo de Páscoa, o ovo é de chocolate. Não tem coelho pondo ovo, meu irmão. Se um coelho pôr ovo, é uma anomalia que nasceu na linhagem animal. Não tem, querido, coelho pondo ovo. Então o ovo não é do coelho, o ovo não é da Páscoa, o ovo é de chocolate e ele é feito por mão de pessoas. Comemora alguma coisa, pastor? Eu até já vi o mundo querendo maquiar, dizendo, não, é porque o ovo representa o renascimento, o surgimento de um povo. Ei, meu irmão, se você quer ficar com a tradição, fica bem à vontade. Mas a verdade da palavra traz para nós a compreensão de que a Páscoa, no seu original, tem um sentido maior de passagem, onde o povo passou do sofrimento para a liberdade. Em Cristo, a Bíblia diz que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele entregou-se por nós. Mas nós celebramos não Páscoa, meu irmão. Nós celebramos a ceia do Senhor, que inclusive, né, ela será celebrada no domingo pela manhã.
Então, domingo às 10 da manhã, nós vamos estar celebrando aqui a ceia do Senhor. E você que não pode vir à igreja, prepara aí o teu pão, o teu suco de uva, para que você possa celebrar a tua ceia em casa. Vamos fazer uma grande celebração aqui domingo às 10 horas da manhã. E eu quero convidar você que está em casa a preparar o teu pão, o teu vinho, o teu suco de uva, na verdade, que representa o sangue. E, claro, celebrar essa verdade, tirar fotos, postar na nossa página. Então, para que a gente possa cada dia desfrutar de uma realidade que a gente compreende. Não é viver uma vida de tradição. Tem pessoas que ainda acham que até a ceia do Senhor é uma tradição. Não, é algo poderoso, querido, natural, que desperta em nós hoje uma verdade espiritual, concretizada, consumada lá naquela cruz. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso aqui. Eu queria ler de novo com você. Ele diz assim, vê: livrai-vos do fermento velho. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, meu irmão, te livra das velhas práticas. Não anda mais como você andava antigamente. Não vive na velhice de vida, meu irmão. Deus tem uma novidade de vida para nós vivermos a cada dia. É necessário renovarmos a nossa mente? É necessário entendermos a verdade da palavra? Mas preste bem atenção nisso. A fim de que sejais uma massa nova sem fermento. O que é que ele está dizendo? Vive uma vida de santidade. Não deixa com que o pecado que tão de perto te rodeia possa macular a tua vida com Deus, não. Pastor, mas eu ainda erro. Eu também, porque eu não sei de tudo, querido. Mas qual é o teu alvo? Ir diminuindo e deixar de errar? Ou se conformar que o pecado vai fazer parte da tua vida até para a eternidade? Ei, meu irmão, para onde nós vamos o pecado não entra. Para onde nós vamos, meu irmão, nós não vamos entrar no pecado. Nós vamos, por isso que nós estamos passando por esse processo de santificação progressiva. A Bíblia fala, quero abrir mais um parênteses aqui. A Bíblia fala de 2 tipos de santificação. A santificação instantânea, que acontece no ato do novo nascimento. E a Bíblia fala da santificação progressiva, que acontece mediante a renovação da nossa mente. Eu fui livre da natureza do pecado, pelo ato de confessar Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, e sou livre da prática do pecado, pela renovação da minha mente, dia após dia, não andando mais como o mundo anda, mas andando em novidade de vida, revelando a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Eu espero que você esteja compreendendo aquilo que a gente está falando aqui. Aí ele continua dizendo: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais uma nova massa, sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ei, meu irmão, ele já foi sacrificado. Meu irmão, eu acredito que quando um judeu ele queria se colocar como escravo, as pessoas diziam: rapaz, tu não sabe que Moisés já nos libertou da escravidão. Tu vai se colocar escravo de quem? Jesus, quando foi dizer que eles eram libertos, iriam ser libertos, querido, eles tinham essa mentalidade: nós não somos escravos de ninguém. Já fomos libertos por Moisés. Porque eles não tinham uma consciência da escravidão espiritual que eles viviam. Versículo 8. Pois celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Aleluia! Como já vos adverti por carta, que não vos associei a nada que fosse imoral. Aleluia! Meu irmão, Paulo estava trazendo a consciência de uma Páscoa, mas não era de uma Páscoa para comer pães asmos, para comer ervas amargas, para ungir as portas do umbral, para passar o sangue de um cordeiro, não. Ele estava dizendo: olha, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Lembram daquela Páscoa? Fomos libertos, meu irmão, da escravidão, não só física, mas espiritual. Não devemos viver mais segundo a tradição do mundo, trazendo para os dias de hoje, que come peixe, mas vive uma vida adulterando, que come peixe, mas vive uma vida de mentira, de mágoa, de rancor, de inveja, que não se embriaga com cachaça, mas se embriaga com vinho,
que tira a sensibilidade, que tira o senso da pessoa, e ela comete os mesmos pecados que ela comete quando está embriagada com cachaça. Então nós precisamos entender isso, porque senão vamos viver uma vida somente de tradições. Meu irmão, nós não fomos chamados para viver uma vida de tradições humanas. Fomos chamados para viver uma vida segundo Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor. Aleluia! Quero deixar bem claro aqui de novo. Não vim aqui para dizer para você, comprou ovo de chocolate, misericórdia. Comprou uma caixa de bombom, misericórdia. Não, querido. Mas nós precisamos levar desde cedo para os nossos filhos. Olha, esse ovo aqui de chocolate é um presente que eu quero te dar, meu filho. Coelho não coloca ovo. O nosso cordeiro da Páscoa é Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a vida por nós, foi Ele quem derramou o seu sangue por nós, foi Ele quem emprestou o seu corpo para levar sobre Ele mesmo as nossas enfermidades. Nós ainda estamos sujeitos a adoecer aqui, porque esse corpo nosso, ele está envelhecendo, e um dia, se Jesus não voltar, ele voltará para o pó. Mas nós já temos a garantia, por aquele que deu a vida por nós, de que um dia teremos um corpo que não adoece mais, que não envelhece mais. Mas antes de recebermos aquele corpo, nós já podemos desfrutar dos poderes do mundo vindouro em nossa vida aqui na terra, querido. Já podemos desfrutar de cura e de saúde divina. Desde que vivamos uma vida a cada dia, cuidando do nosso próprio corpo. Queria falar isso aqui para você. Quem cuida do nosso corpo não é Deus, somos nós. Então eu não posso deixar de cuidar do meu corpo, viver uma vida doente e dizer, não, mas o mais precioso para mim é a salvação. É verdade, querido, não tem nada que substitua a salvação. Mas a salvação trouxe consigo todas essas coisas, e eu preciso considerar isso para que eu possa desfrutar também. Então viva uma vida, meu irmão, que glorifique a Deus no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Está escrito: glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Como eu glorifico a Deus com o meu corpo cheio de mazela, doente, enfraquecido, sem produzir os resultados que Deus deseja? Nós sabemos sim que a palavra fraqueza ou enfermidade também ela quer dizer a incapacidade de produzir os resultados que Deus deseja. Mas nós recebemos o Espírito Santo, querido, para produzir os resultados não pela nossa capacidade, mas mediante o poder de Deus que opera em nós. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! E precisamos compreender essa verdade, meu irmão, para que vivamos uma vida plena. Deus não veio nos salvar e disse, olha, eu já te salvei, agora te vira e salve-se quem puder. Não, Ele nos salvou e nos tem hoje como uma propriedade exclusiva dEle. Aleluia, aleluia. E nós precisamos considerar isso, para que vivamos uma vida abençoada. Então, olha, não se condena se você comprou ovo, não se condena se você ganhou ovo. Se você não quiser, traga para mim que eu quero. Meu Arthur gosta, traz que eu dou para ele, a gente divide. Márcia gosta de chocolate, traz para cá que a gente divide. Mas nós não vamos viver por tradição, irmão. Eu queria contar uma história engraçada aqui, que aconteceu comigo mesmo, e foi interessante, rapaz. É que teve um tempo, né, que a gente, logo quando a gente casou, teve uma sexta-feira, como as pessoas chamam, né, uma sexta-feira da paixão, que a gente estava querendo ter uma intimidade maior, um relacionamento íntimo, né? E a gente ficou esperando, rapaz, a gente não pode fazer isso hoje não, porque hoje é sexta-feira santa, isso é pecado, então vamos esperar passar de meia-noite para que a gente possa fazer alguma coisa, para a gente não fazer isso na sexta-feira da paixão. Olha que escravidão do inferno. Uma pessoa casada legalmente, com a sua própria mulher, ainda mesmo assim achar que é pecado ter uma relação sexual na sexta-feira santa. Porque para muitos a relação sexual é pecado. Não é. Os filhos nascem de um ato do pecado. Mentira. Os filhos nascem em um mundo pecaminoso e pecam e morrem espiritualmente. Mas eles não nascem de um ato pecaminoso, não.
O filho não é concebido em pecado. Um filho pode ser concebido, né, em um ato de pecado quando é num ato de adultério. É concebido num ato de pecado, querido. Mas mesmo assim, é concebido pela forma legal que Deus estabeleceu. Em uma relação entre o homem e uma mulher. Um homem tendo relação com o homem não consegue gerar filho. Mulher tendo relação com mulher não consegue gerar filho. Mas um homem tendo relação com uma mulher, filhos são gerados. Porque foi Deus quem estabeleceu assim. E até a ciência nem pode anular isso. E é interessante. E a gente precisa ficar com a palavra. Então, meu irmão, que essas fortalezas da tradição caiam do teu entendimento. Que a palavra de Deus possa destruir essas fortalezas, querido. Para que a gente não fique, né? Até tem pessoas que dizem, eu estava ouvindo uma ministra, que ela é da Bahia, e ela disse, rapaz, a gente sabe, né, que muitas comidas baianas, elas são oferecidas a deuses, a demônios. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você pode comprar e abençoar em nome de Jesus, pelo poder da palavra, quebrar toda maldição, ali você pode comer. A não ser que você esteja perto de pessoas, e para não escandalizar aqueles que estão fracos na fé, você se priva para não servir de pedra de tropeço para o irmão. Mas não é porque você tem uma comida e você diz, olha, essa comida aqui o pessoal faz e consagra aos demônios. Meu irmão, é aquelas pessoas, no tempo da nossa região, né? É muito comum no tempo do São João fazer fogueira, assar um milho, assar uma carne, comer uma pamonha, uma canjica, um munguzá, um milho assado. As pessoas, tu vai comer isso, é? Rapaz, isso é idolatria. É não. Eu nunca vi uma pessoa assar um pedaço de carne no dedo. Nunca vi uma pessoa assar um pedaço de queijo no dedo. Assar uma espiga de milho no dedo, botar assim e ela assar. Não tem. Tem que fazer uma fogueira mesmo. Não, Deus me livre, fazer fogueira, isso é da tradição, isso é não sei de quê. Aí vem o Natal, época de Natal. Não coloca uma árvore de Natal na tua casa, porque aquelas bolas que é pendurada, veio de uma tradição de um homem que para aqueles outros países, matava as pessoas, arrancava a cabeça, pendurava numa árvore e fazia tipo uma árvore de Natal. Aí aquela árvore de Natal vem dessa tradição, daquele homem que pendurava as cabeças. Ei, meu irmão, eu posso colocar uma árvore de Natal na minha casa até fora do Natal para enfeitar. É um acessório que até fica bonito. Mas eu não vou fazer, olha o Natal, olha meu filho, vai dormir, que Papai Noel vai botar um presente na sua meia, vai deixar um presente debaixo da sua cama, olha, vai deixar um presente ali na árvore de Natal. Não, meu irmão, eu não posso criar os meus filhos no engano. Nem no Natal, nem na Páscoa, nem na Quaresma, nem na Semana Santa. Na verdade, quem santifica o dia somos nós com a nossa própria vida. Aleluia! E precisamos crescer nisso. Então são 19 horas e 57 minutos. Eu quero estar encerrando aqui. E hoje, como eu disse que era um tempo diferente, né, um culto assim bem atípico, estava até programado para me fazer de casa. Mas o irmão Adriano, né, vamos fazer da igreja, pastor, para gente sair numa qualidade boa para você aí, tá vendo? Então, olha, eu queria mandar a graça e a paz aqui, deixa me ver, tem um bom grupo hoje aqui nos assistindo, rapaz, louvado seja Deus. A diaconisa Jaqueline, a irmã Edilene, a diaconisa Kátia, Andréia Silva, graça e paz aí, deixa me ver, a irmã Aldenora Xavier, boa noite, graça e paz, irmã Aldenora Xavier, Sueli Soares, a irmã Gorete, que faz parte do louvor aqui, Délio Pedro, José Edson, graça e paz, irmão Edson. Zé Carlos, graça e paz, irmão Zé Carlos. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família, meu irmão, também. Deixa eu ver aqui. A irmã Ivonete Santos, que é minha mãe, benção mãe, um cheiro para a senhora. Daniela Caroline, a esposa do irmão Gustavo Vieira. Também, deixa eu ver aqui, vamos lá. Aleluia. Tiago Florencio, Tiagão, esposo da irmã Yara. E o pai daí do Luquinha e das meninas aí, né? Sivaldo Leninha, graça e paz. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Glória a Deus. O pastor Ailson Silva, rapaz. O pastor hoje foi... Pastor, louvado seja Deus pela tua vida, cara. O pastor foi o nosso socorro hoje de manhã aqui, né? Porque ontem, né? Eu também quero parabenizar aqui minha filha, a do meio, Rauana. Completou ano ontem, né? 19 anos, ó. 19 anos ficando adulta aí, minha filha. Meus parabéns, louvado seja Deus pela sua vida, que você a cada dia possa ficar mais e mais forte em Deus e desejar acertar,
né? Dentro daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Nós sabemos que pelo fato da gente nem saber de tudo, nem estar tão forte quanto pensamos, até a gente vai errar. Mas eu posso te dizer uma coisa. A gente precisa continuar avançando em Deus, em nome de Jesus. Meus parabéns, um beijão para tu. E ontem Raona viajou, né? Primeiro aniversário dela, que vai passar longe da gente. A gente teve que levar ela no aeroporto de madrugada. Passei a noite rodando com o irmão André, a diaconisa e Jaqueline. E o pastor Ailson foi o nosso socorro lá na rádio. Eu mandei uma mensagem para ele de madrugada. Meu irmão, graça e paz. Vice louvado seja Deus pela tua vida, pela tua família aí. Também, olha, André Farias estava conosco aqui a noite todinha, rapaz. Passamos a noite rodando aí. Flávio Messias, graça e paz, Flávio. Deixa me ver a irmã Elziane Ferreira, graça e paz. José Edson, já falei. Valmir Santos, graça e paz aí, diácono Valmir de Deus. Paz para a irmã Fabíola, toda a tua família. Jéssica Morgana é a esposa do Adriano que está aqui comigo. Deixa me ver mais. O irmão Hinaldo, graça e paz, irmão Hinaldo. Irmã Solange Pereira. E tem mais algumas pessoas aqui. Irmã Josefa, Daniela já falei. Deixa me ver aqui. Daniela Soares também, né, está conosco aqui. Luciana Félix, a esposa do irmão Renato, graça e paz. E o Gustavo Vieira aí, ó. Louvado seja Deus, Gustavo, pela tua vida. Lielza. Vamos ver aqui. Rapaz, louvado seja Deus. José Nunes, graça e paz aí. É Wilson, é o nome topado, o nome de Wilson. Camila Walter, graça e paz. Esse casal abençoado, a diaconisa Cátia, já falei, né? A esposa do diácono Damião. A irmã Edilene Santos, Aninha Silva. Boa noite, Aninha, graça e paz. Renato César, boa noite, meu irmão Renato. A graça e a paz para você aí, homem de Deus também. Deixa me ver. Rapaz, olha, tem um bom grupo aqui. Louvado seja Deus. Já falei de Lielza. O diácono Vladiael Santos, que também está de idade nova, né? Já completou anos, se não me engano. Ou é amanhã? É amanhã, né? Pronto, já completou ano. Meus parabéns, meu irmão. Então, louvado seja Deus pela tua vida. A graça e a paz para todos aí, para a Xanda, para os meninas, para todo mundo que está aí com vocês. Então, olha, fiquem na paz, tá bom? Amanhã não esquece, o nosso culto, ele começará às 15 horas e 30 minutos e terminará às 17 horas. Vem embora, 15 horas e 30 minutos nós vamos estar começando o culto, vem-te embora. Domingo de manhã nós vamos cear, tá bom? É a nossa ceia, às 10 horas da manhã vamos fazer uma celebração aqui, que essa rua Barão vai tremer. Então vamos embora celebrar, crescer em Deus e continuar aprendendo do Senhor. Não viva na tradição, a tradição vai anular o poder da palavra. Viva a palavra e deixe Deus ser glorificado através da tua vida. É claro, olha, se você deseja dizimar e ofertar, não posso deixar de falar sobre isso. Dízimos e ofertas, meu irmão, ele é algo que também precisa ser praticado. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso e eu não tenho um problema, meu querido, de falar sobre isso, mesmo sabendo que tem pessoas que não gostam de ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir nem a palavra de Deus, porque vai confrontar a sua vida de pecado. Então, dízimos e ofertas, meu irmão, é tão bíblico quanto nós vivemos em novidade de vida, porque o nosso Cordeiro Pascual já foi sacrificado. Se você deseja ofertar no nosso ministério, você pode fazer isso através da conta, né, que está aí na telinha do teu telefone ou do teu computador. E o Pix, né, do nosso ministério, ele é o CNPJ da igreja que está aí, não é isso? A gente está criando outra arte aí, tá bom? Para a gente colocar o Pix e a conta em separado para você ter uma noção maior. Também, né, claro, se você desejar ofertar, pastor, eu quero dar uma oferta. Eu não sei fazer transferência, não sei nada. Nós temos uma maquineta aqui. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer uma oferta através da maquineta no cartão. Pastor, misericórdia. Não, querido, não é misericórdia, não. É porque nós estamos querendo nos atualizar, porque nós não queremos barrar a bênção de Deus na tua vida. Pastor, e se eu não ofertar nem dizimar, eu deixo de ser abençoado? Não, você é abençoado desde o dia que você nasceu de novo. Agora, o ativar dessa bênção vem por praticar princípios da palavra. Eu não dizimo para ser abençoado, eu não oferto para ser abençoado. Eu oferto e dizimo porque eu sou abençoado e eu não quero deixar com que essa bênção pare de fluir na minha vida. Então, por isso eu oferto e dizimo. Eu não faço as coisas para ser abençoado, meu irmão. Eu já entendi de verdade que eu sou abençoado desde o dia que eu nasci de novo. Amém, queridos? A irmã Eliette de Jesus também, a graça e a paz. Daisy Dupont, eita nome da... Daisy Dupont, sei lá.
Então, graça e paz aí. Tassiana Santiago, a esposa do irmão Biro Gás, do irmão Elielson. Um cheirão aí na Ayla, tá bom? Que vocês possam ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Então, fica na paz. Não esquece, amanhã 15h30 e domingo, 10 da manhã, vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Reginaldo também aí, graça e paz, o irmão Regi, também a sua esposa, não é? Então, louvado seja Deus aí pela vida de vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus Cristo. Aleluia.